Olá, paz seja convosco. É uma grande alegria estarmos juntos hoje para aprofundarmos em um tema de extrema relevância para nossa vida e ministério, o aconselhamento pastoral integral. Como futuros pastores e líderes cristãos, somos chamados a ser instrumentos de Deus para o cuidado e a restauração de vidas. A nossa sociedade, cada vez mais complexa, fragmentada e carente, clama por um acolhimento genuíno, que vá além das respostas superficiais. O aconselhamento pastoral, em sua essência, não se limita a dar conselhos religiosos, mas sim a caminhar lado a lado com aqueles que sofrem, oferecendo-lhes um ambiente de graça, verdade e esperança. Contudo, a visão que o Instituto Teológico Quadrangular nos apresenta é a de uma abordagem integral que compreende o ser humano em sua totalidade, corpo, alma e espírito, entende que a fé é um elemento central, mas não o único, na jornada de cura e transformação. O nosso objetivo nesta aula é exatamente este: desconstruir a ideia de um aconselhamento limitado e redutor e abraçar a perspectiva de um cuidado pastoral que se conecta com a vida real das pessoas, que considera as suas emoções, seus pensamentos, suas ações e o seu contexto social. Exploraremos os pilares da integralidade, o papel da igreja, a importância de sabermos nossos limites, principalmente a necessidade de sermos vasos dispostos a sermos usados por Deus. Veremos que o aconselhamento pastoral é uma tarefa árdua, que exige preparo, humildade e, acima de tudo, uma dependência contínua do Espírito Santo. Ao final desta jornada, espero que cada um de vocês se sinta mais capacitado e encorajado a exercer este ministério com excelência, com paixão e uma visão ampla do que significa cuidar do rebanho de Cristo. A tarefa de aconselhar é, como nos dizem os documentos, árdua e de elevada exigência. O pastor ou líder que se dedica ao aconselhamento lida com um limiar de frustração muito alto e precisa de um reservatório de capacidade para suportar o sofrimento alheio. É essencial, portanto, que o conselheiro tenha o seu próprio conselheiro. Essa é uma das verdades mais importantes que precisamos absorver. Ninguém consegue caminhar bem por longos períodos, derramando vida na vida de outros, se a sua própria fonte não estiver sendo abastecida. A supervisão ou o mentoreamento não são sinais de fraqueza, mas de sabedoria. Eles são uma forma de nos resguardarmos e de garantirmos que estamos exercendo um ministério saudável e eficaz. É por isso que o material de estudo nos incentiva a procurar um mentor, seja ele um pastor mais experiente ou um profissional qualificado. O conselheiro precisa ter um espaço onde possa falar abertamente sobre seus desafios, suas dores e suas limitações, sem medo de ser julgado. Além disso, é de fundamental importância que o conselheiro se nutra espiritualmente, conforme o material nos aponta, por meio da oração, da leitura da palavra e da meditação. O fortalecimento espiritual não é apenas para o aconselhado, mas também para o conselheiro. Precisamos nos lembrar, como nos ensina a palavra em Provérbios 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Cuidar do nosso coração, da nossa mente e do nosso espírito é o primeiro passo para podermos cuidar do coração dos outros. Não podemos dar o que não temos. Por isso, a supervisão, o estudo contínuo e a vida de oração são elementos inseparáveis de um ministério de aconselhamento duradouro e frutífero. O aconselhamento pastoral integral se baseia em uma visão que vai muito além de uma conversa simples. Ele se edifica sobre 4 pilares essenciais que funcionam como os alicerces de um edifício. O primeiro deles é a antropologia, que exige que entendamos o ser humano de forma completa. Isso significa ir além do espiritual e considerar as emoções, as ações e os pensamentos que moldam a vida de uma pessoa. É como a palavra nos ensina em Provérbios 27, versículo 19, assim como a água reflete o rosto, o coração do homem reflete o homem. Precisamos enxergar o coração por trás das atitudes. O segundo pilar é a metodologia. A sabedoria não é apenas saber o que fazer, mas como fazer. Neste ponto, utilizamos ferramentas como o encorajamento e o ensino. O encorajamento é fundamental para dar esperança, enquanto o ensino, baseado na verdade bíblica, capacita o indivíduo a corrigir o seu caminho. A palavra de Deus, como está em 2 Timóteo 3, versículo 16, é toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O terceiro pilar é a eclesiologia,
que nos lembra que o aconselhamento não é um trabalho solitário. Ele é um ministério de toda a igreja, uma comunidade de fé onde cada membro tem um papel a desempenhar. A igreja, como corpo de Cristo, deve ser um lugar de acolhimento e suporte. Por fim, o quarto pilar é a colaboração com os recursos sociais. Reconhecer a nossa limitação é um ato de humildade. Existem problemas que exigem a intervenção de profissionais, como psicólogos e assistentes sociais. É nossa responsabilidade, como cuidadores, saber quando e como encaminhar a pessoa para a ajuda adequada, demonstrando que a igreja se preocupa com a totalidade do ser e não apenas com uma de suas partes. A antropologia, como primeiro pilar do aconselhamento integral, nos exige uma visão profunda do ser humano. Não basta olharmos para a superfície, para as ações e comportamentos visíveis. Precisamos, como o material de estudo nos orienta, enxergar o que está por baixo, o que de fato move a pessoa. Nossa vida é como um iceberg. A pequena parte que vemos acima da água são as nossas ações e comportamentos. Mas o que está submerso e realmente sustenta tudo são as emoções e os conceitos básicos. As emoções são as reações imediatas, quase inconscientes, que sentimos diante de uma situação. A raiva por uma injustiça, a tristeza por uma perda ou a alegria por uma vitória. Essas emoções, por sua vez, influenciam a forma como agimos. Porém, por trás de tudo isso estão os conceitos básicos. Eles são as nossas crenças mais profundas, a forma como interpretamos a realidade. Como enxergamos a nós mesmos. Como vemos o nosso valor. Qual a nossa visão de Deus e do mundo. Esses conceitos, muitas vezes enraizados desde a infância, são os verdadeiros pilotos automáticos de nossas vidas. Ao aconselharmos, nosso papel é ir além do comportamento superficial e, com a ajuda de Deus, mergulhar para identificar e tratar as emoções e os conceitos que estão na raiz do problema. Somente assim podemos oferecer uma ajuda que realmente transforma, pois como nos ensina a palavra em Hebreus 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a verdade da palavra que, em conjunto com nosso cuidado, tem o poder de expor e curar o que está escondido no coração. Avançando em nossa discussão, chegamos ao segundo pilar do aconselhamento integral, a metodologia. Este pilar nos convida a pensar nas ferramentas que temos em mãos para ajudar efetivamente aqueles que nos procuram. Duas dessas ferramentas se destacam, conforme nos é apresentado: o encorajamento e o ensino. O encorajamento não é apenas um vai dar tudo certo. É um ato de amor genuíno que busca infundir coragem e esperança no coração de quem se sente desanimado. É a voz de Deus que, através de nós, lembra a pessoa de sua identidade em Cristo e de que ela não está sozinha. É a certeza de que a fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas. O ensino, por sua vez, complementa essa ação. Ele é a parte didática, a instrução sólida baseada na palavra. É aqui que usamos a Bíblia para corrigir percepções equivocadas, desmistificar mentiras e oferecer uma fundação de verdade para a vida do aconselhado. Como nos lembra 2 Timóteo 3, versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O segredo está na união desses dois elementos. Encorajar sem ensinar é como construir uma casa sem alicerces. Ela pode parecer bonita, mas não resistirá à tempestade. Ensinar sem encorajar, por outro lado, é como dar um mapa a alguém que já está sem forças para caminhar. A pessoa pode saber o caminho, mas não terá motivação para percorrê-lo. É a combinação de dar coragem ao coração e clareza à mente que torna nossa metodologia eficaz. O terceiro pilar, a eclesiologia, nos faz refletir sobre o papel central da igreja no aconselhamento. Por muito tempo, a igreja se viu como uma instituição distante da vida real das pessoas. Mas o nosso material de estudo nos lembra que o aconselhamento pastoral é uma missão de toda a comunidade. Como pastores e líderes preparados, somos chamados a equipar e a capacitar o nosso rebanho para que eles também possam cuidar uns dos outros. A igreja, como corpo de Cristo, é a principal agência de cuidado e transformação.
O aconselhamento não deve ser um evento isolado, mas sim um processo contínuo de discipulado e crescimento que acontece dentro do contexto de uma comunidade amorosa. A Bíblia, como nos ensina em Gálatas 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo. Quando a igreja entende seu papel no aconselhamento, ela se torna um refúgio para os feridos, um lugar onde as pessoas se sentem seguras para compartilhar suas lutas e encontrar o amor de Deus manifestado na vida de seus irmãos. O quarto e último pilar, os recursos sociais, é talvez o que mais desafia a nossa visão tradicional de aconselhamento. O material nos alerta que a igreja não pode resolver todos os problemas sozinha. Muitas vezes, as questões que as pessoas enfrentam, como dependência química, doenças mentais graves ou problemas familiares complexos, exigem a intervenção de profissionais qualificados. O nosso material de estudo nos lembra que é um ato de sabedoria e humildade reconhecer os nossos limites. A igreja deve ser um ponto de conexão, uma rede de apoio que, além de oferecer o cuidado espiritual, também sabe quando e como encaminhar uma pessoa para a ajuda profissional. O material destaca que devemos ter pontes com psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e outras instituições. Não há problema em dizer: eu não tenho a capacidade para te ajudar com isso, mas conheço alguém que tem e posso te encaminhar. Como mediadores pastorais e profissionais ou especialistas, nós da igreja atuamos como um canal de Deus, que direciona as pessoas para a ajuda que elas precisam. Esta colaboração é uma demonstração de que a igreja se preocupa com a pessoa em sua totalidade, não apenas com sua salvação. O nosso material de estudo nos apresenta a ideia de um departamento de aconselhamento pastoral. Esta é uma proposta de estrutura para que a igreja possa organizar e otimizar seu ministério de cuidado. A organização é fundamental para que o aconselhamento não seja algo casual, mas uma ação contínua e planejada. O material nos apresenta algumas frentes de ação que podem fazer parte desse departamento, como a intervenção em crises, a orientação espiritual e religiosa, a assistência social e, até mesmo, o espaço para a psicoterapia. É importante que a igreja tenha pessoas preparadas para lidar com as mais diversas situações de sofrimento humano. O material também nos fala da importância de estarmos preparados para ajudar as pessoas que passam por crises agudas, como um luto, um divórcio ou uma crise de fé. O departamento de aconselhamento, com a sua organização e com as pessoas preparadas, é um canal de Deus para que a igreja se torne um lugar de refúgio para os que sofrem. Agora, vamos falar sobre a visitação pastoral, que, como nos apresenta o material, é uma extensão do aconselhamento. A visitação não é apenas um ato de cortesia, é um ministério. Ela nos conecta com pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, como hospitais, casas de recuperação ou até mesmo em suas próprias casas. A visitação é uma oportunidade para levar a presença de Cristo a um ambiente de dor e sofrimento. O material nos orienta a ter uma visão ampla da visitação, que vai além do visitar por visitar. Precisamos discernir as necessidades da pessoa, oferecer uma palavra de conforto, se necessário, orar. O material também destaca a importância da capelania, seja ela oficial ou voluntária, como uma forma de levar a mensagem do Evangelho a ambientes que, de outra forma, não seriam alcançados. Ao visitarmos, estamos cumprindo o que está em Mateus 25, versículo 36, eu estava na prisão e viestes me visitar. A visitação é uma forma tangível de demonstrar o amor de Deus e de nos colocarmos à disposição para ser usados por Ele. Aprofundando no tópico anterior, o nosso material de estudo nos fala sobre a capelania. O capelão é aquele que leva a igreja para fora das quatro paredes. Ele atua em hospitais, prisões, escolas, empresas, ou seja, em lugares onde as pessoas estão em situações de vulnerabilidade. A capelania pode ser oficial, quando o pastor é credenciado para isso, ou voluntária, quando os membros da igreja se dispõem a servir. O material de estudo nos alerta sobre a necessidade de nos prepararmos para essa missão. Não se trata apenas de ir e falar. É preciso ter discernimento, sensibilidade e, acima de tudo, a unção do Espírito Santo para saber como agir e o que dizer. A capelania é um ministério de presença que demonstra o amor de Deus de uma forma prática e relevante. Ela nos lembra que o Evangelho não está restrito aos domingos. Ele é para ser vivido e compartilhado em todos os momentos e lugares, especialmente nos momentos de dor.
Para finalizarmos nossa apresentação, vamos abordar uma pergunta fundamental. Quem aconselha o conselheiro? O aconselhamento é um trabalho que exige muito de nós. Lidamos com a dor, o sofrimento e as crises de outras pessoas e, se não nos cuidarmos, podemos ser esgotados emocional e espiritualmente. O material de estudo nos apresenta alguns pontos essenciais para a saúde do conselheiro. Em primeiro lugar, precisamos ter um mentor ou supervisor, alguém a quem possamos prestar contas e que possa nos orientar. A supervisão, como nos aponta o material, pode ser feita por um pastor mais experiente ou por um profissional da psicologia. Em segundo lugar, o conselheiro deve se nutrir espiritualmente através da oração, da leitura da palavra e da meditação. O material de estudo nos lembra que o fortalecimento espiritual mediante oração, leitura da palavra e meditação são essenciais para quem pretende fugir ao envolvimento emocional com os problemas dos seus aconselhandos. E, por fim, o conselheiro precisa ter limites. Como nos ensina em Provérbios 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Precisamos saber quando parar e procurar ajuda para nós mesmos, pois só assim poderemos ser eficazes no cuidado do outro. Ao longo desta aula, exploramos o que significa o aconselhamento pastoral integral. Vimos que essa abordagem vai muito além de dar um bom conselho. Ela é uma visão completa e holística, que nos convida a sermos agentes de Deus para a cura e a restauração de vidas, mas de uma forma que honra a complexidade do ser humano e a sabedoria da comunidade de fé. Nós, como cristãos, somos chamados a ser luz do mundo. E, para que possamos brilhar, precisamos estar dispostos a ser vasos de Deus que se derramam em favor dos outros. O ministério do aconselhamento não é para os perfeitos, mas para os que se reconhecem dependentes da graça de Deus. Ele exige de nós humildade para reconhecer nossos limites, sabedoria para buscar a ajuda de outros profissionais, acima de tudo, compaixão para nos identificarmos com a dor do próximo. O aconselhamento pastoral integral é um chamado para a ação. Para sairmos das quatro paredes e alcançarmos as pessoas que estão em sofrimento, seja em um hospital, em uma prisão, ou na própria igreja. E que, a partir de hoje, cada um de nós possa se sentir mais preparado e capacitado para exercer este ministério com excelência, sabendo que a nossa maior recompensa está em ver vidas transformadas e redirecionadas para o propósito de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta noite, por esta aula e pela oportunidade de aprendermos mais sobre o teu coração de amor e cuidado. Te pedimos, em nome de Jesus, que tu nos capacites para o ministério do aconselhamento pastoral. Ajuda-nos a ser sensíveis às necessidades das pessoas, a ouvir com o coração, a falar com sabedoria e a agir com compaixão. Que possamos reconhecer a nossa limitação e, em humildade, buscar a tua direção em cada aconselhamento. Ajuda-nos, Pai, a sermos canais de cura e de restauração, a guiar as pessoas a encontrar a plenitude em Jesus. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor. Fortalece-nos, protege-nos e nos capacita para essa missão. Dá-nos discernimento para saber quando intervir e quando encaminhar. E, acima de tudo, guarda os nossos corações, para que não nos envolvamos de tal forma com o sofrimento alheio que percamos a nossa própria paz. Que o teu Espírito Santo nos encha de sabedoria e de unção para que cada pessoa que se assentar diante de nós sinta a tua presença. E, agora, Pai, oramos por cada um de nós que estamos aqui nesta noite e por todos aqueles a quem o Senhor nos permitirá aconselhar no futuro. Que a tua glória seja manifestada em nosso ministério e que toda honra e louvor sejam dados a ti. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.